Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa peça que eu confeccionei com o fio Glamour da Círculo. Eu fiz esse modelo há uns anos atrás, foi uma das primeiras peças de moda que eu fiz, porém eu não fiz videoaula. E recentemente eu trouxe a primeira peça para o meu Instagram e muitas pessoas me pediram a receita, pediram para eu fazer a videoaula dela, então eu decidi fazer. É uma modelagem super simples, super básica, com gola canoa, e eu vou mostrar então agora para vocês como é que a gente vai fazer a nossa blusa, ok? E se você ainda não me segue no Instagram, o endereço é esse que está aparecendo aí embaixo do seu vídeo. E se você quiser ver outros modelos de blusa que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Então vamos lá, vamos começar. Para esse trabalho eu vou utilizar o fio Glamour da Círculo. Acompanhe aí na lateral da sua tela a tabela com a lista de material completa. O fio Glamour é um fio que mistura viscose e algodão e eu vou utilizar aqui a cor 6313, que é esse roxo que eu particularmente achei lindo, mas eu vou iniciar o nosso tutorial com uma cor mais clara de Glamour para facilitar a visualização dos pontos, tá? Já que esse tom aqui ele é um pouquinho mais escuro, pode ser que alguém tenha dificuldade de entender. Então, para esse início de vídeo, eu vou iniciar com uma cor mais clara, depois a gente vai para a peça original, que é a peça que a gente está fazendo, tá? Eu vou usar a agulha de 3 milímetros e vamos começar. Nós vamos iniciar esse trabalho, pessoal, fazendo um cordão com correntes múltiplas de 10. Isso quer dizer que a gente vai trabalhar de 10 em 10 correntes até a gente atingir a medida que a gente precisa para iniciar a nossa peça. E que medida é essa? A tabela que está aparecendo na sua tela mostra em centímetros o tamanho da medida de ombro a ombro para o tamanho P, MG e GG, tá? Quando você tiver atingido o cordão de correntes múltiplo de 10 que você precisa para iniciar a sua peça, você vai adicionar ao total mais 2 correntes, tá? 1, 2. E só assim a gente passa para a primeira carreira. E a nossa primeira carreira vai ser só de pontos baixos. Você vai pular a primeira correntinha e a partir da segunda correntinha você começa a fazer ponto baixo. Um ponto baixo para cada correntinha. Pessoal, conte quantos pontos baixos vocês estão fazendo, tá? Porque vocês irão precisar desse total mais à frente do seu trabalho. Então, vocês vão contando quantos pontos baixos vocês estão fazendo. Anotem aí num cantinho de um papel. E daqui a pouco eu vou pedir esse total para vocês. Enquanto isso, a gente dá continuidade e a gente vai fazer aqui ponto baixo para cada corrente até a gente chegar no fim da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no finzinho da carreira, vou aqui fazer o último ponto baixo, olhem só, e a gente tem aqui a primeira carreira só de pontos baixos. Vou fazer uma correntinha para subir e virar o trabalho, e vou fazer a segunda carreira novamente só de pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da base até o último, tá, pessoal? Então, até o fim da carreira, nosso trabalho vai estar dessa forma. Olhem só como ficou aqui a nossa barra de pontos baixos. A partir de agora a gente vai começar a fazer o ponto padrão da nossa peça, tá? Então nós vamos para a primeira carreira do ponto padrão da nossa peça. Sempre que eu falar primeira carreira, eu estou me referindo a essa que a gente vai fazer agora. Vamos fazer uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho. E no primeiro ponto a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos para o segundo ponto e vamos fazer outro ponto baixo. Assim a gente inicia a carreira com 2 pontos baixos. Vamos fazer 2 correntes, 1, 2, pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto a gente vai fazer um V da seguinte forma: um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma. Vamos fazer 2 correntes, pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. A partir de agora, olha só como ficou o nosso motivo. Esse aqui é o nosso motivo, tá, pessoal? A partir de agora a gente começa a repetir. Então, nós vamos repetir esses 2 pontos baixos iniciais. 1, 2. Observe que a gente vai ficar com 3 pontos baixos seguidos, tá? Esses últimos 2 já é o início da repetição. Vamos fazer 2 correntes,
pular 3 pontos da base, no quarto ponto a gente faz um V. Um ponto alto, 2 correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes, pula 3 pontos da base, no quarto ponto a gente faz um ponto baixo para encerrar esse motivo e mais 2 pontos baixos, que já é o início da repetição, totalizando assim 3 pontos baixos, um para cada ponto, tá, pessoal? 2 correntes, pula 3 pontos da base, no quarto ponto a gente faz um V. Como a nossa amostra ficou aqui pequenininha, então eu vou até o final com vocês, tá? Como a minha amostra tá bem pequenininha. 2 correntes, pula 3 pontos da base, e aqui eu cheguei no finalzinho da minha carreira, e eu encerro a carreira da mesma maneira que eu comecei. Eu comecei com 2 pontos baixos, então eu vou encerrar também com 2 pontos baixos. Deu certinho aqui, ó. Pulo 3 pontos, no quarto eu faço um ponto baixo, e aqui no quinto, outro ponto baixo. E assim a gente encerra a primeira carreira do nosso trabalho. Vamos agora para a segunda carreira. Vamos fazer uma correntinha para subir novamente, virar o trabalho. E sobre esse primeiro ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. Olha só. Vamos fazer 2 correntes novamente. 1, 2. E dentro do V, nós vamos fazer um leque com 7 pontos altos. 1, 2, 7. 7 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes. E aqui onde eu tenho 3 pontos baixos, eu venho no ponto baixo do meio, ou seja, no segundo, e faço outro ponto baixo. Vamos repetir aqui 2 correntes. E dentro do V eu repito 7 pontos altos. 7. Faço 2 correntes. No ponto baixo do meio, daquele agrupado de 3, eu faço um ponto baixo. 2 correntes e repito aqui 7 pontos altos dentro do V. E você vai fazendo isso até o fim da sua carreira. 7, 2 correntes. Aqui eu vou pular o primeiro ponto baixo e no último eu vou fazer um ponto baixo. Encerrando assim a segunda carreira. Olhem só como vai ficar a segunda carreira. Vamos agora para a terceira carreira do nosso trabalho. Vamos fazer aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais uma corrente de separação, ou seja, nós vamos iniciar a carreira com 4 correntes. Vamos virar o trabalho, e sobre o primeiro ponto alto daquele grupo de 7, você vai fazer um ponto alto. Sobre o segundo ponto alto, você vai fazer um meio ponto alto. Sobre o terceiro, você vai fazer um ponto baixo. Sobre o quarto, você vai repetir o ponto baixo. Sobre o quinto, você vai fazer o terceiro ponto baixo. Olhem só, ficamos aqui com 3 pontos baixos seguidos. No terceiro, no quarto e no quinto ponto alto. Aqui, no sexto ponto alto, a gente vai fazer um meio ponto alto. E no sétimo, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Essa é a nossa sequência que a gente vai trabalhar toda vez que a gente chegar nesse leque de 7 pontos altos. Nós vamos fazer um ponto alto, um meio ponto alto, 3 pontos baixos, um meio ponto alto e um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes e vamos para o próximo leque repetir essa sequência, olhem só. Um ponto alto, no ponto seguinte, um meio ponto alto, no ponto seguinte, um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, no ponto seguinte, um meio ponto alto e no ponto seguinte, um ponto alto. Olhem só. 2 correntes e vamos fazer mais uma vez. Um ponto alto no primeiro ponto alto da base, no ponto alto seguinte a gente faz um meio ponto alto, aí a gente faz 3 pontos baixos seguidos, um para cada ponto. 1, 2, 3. No ponto seguinte, a gente faz um meio ponto alto e no último a gente faz um ponto alto. Vamos encerrar a carreira da mesma maneira que a gente começou. Uma correntinha e lá naquele ponto baixo da base, nós vamos fazer um ponto alto. Encerrando assim a nossa terceira carreira. Vamos agora para a quarta carreira. Vamos fazer aqui novamente 4 correntes
3 que equivale a um ponto alto e uma que é uma corrente de separação. Vamos virar o trabalho e dessa vez nós vamos fazer um ponto alto no mesmo ponto onde a gente subiu com as 3 correntes. Olhem só, bem na base a gente vai fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes, 1, 2. E aqui nessa sequência de pontos que a gente fez na carreira anterior, a gente vem para o primeiro ponto baixo e faz sobre ele um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. A gente fez na sequência 3 pontos baixos seguidos, então a gente vai fazer sobre ele 3 pontos baixos, tá? A gente veio no primeiro ponto baixo, fez um ponto baixo, no segundo mais um ponto baixo, no terceiro mais um ponto baixo. 2 correntes. Nesse espaço aqui de 2 correntes, você vai fazer um V com um ponto alto, 2 correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes e vamos repetir essa sequência que a gente fez ainda agora, olhem só. Aqui a gente tem um ponto alto, aqui um meio ponto alto e aqui a gente começa com os pontos baixos. Primeiro ponto baixo, aí vai para o ponto seguinte fazer o segundo ponto baixo, aí vai para o ponto seguinte fazer o terceiro ponto baixo. São pontos baixos sobre pontos baixos, tá? 3 correntes e aqui nas 2 correntes de separação da base, a gente repete o V com um ponto alto, 2 correntes de separação e mais um ponto alto. 2 correntes, ponto baixo sobre ponto baixo. 1, 2, 3. 2 correntes. Aqui, pessoal, a gente tem as 4 correntes que a gente iniciou a carreira anterior. A gente vai pular a primeira corrente, contando de cima para baixo, e na segunda corrente a gente vai fazer um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha e na mesma correntinha da base a gente faz outro ponto alto, encerrando a carreira da mesma maneira que a gente começou. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, 3, vamos virar o trabalho. Nesse pequeno espaço aqui, nós vamos fazer mais 3 pontos altos, totalizando 4 pontos altos. Esse agrupado de pontos altos que a gente está fazendo aqui no começo, olhem só, é como se fosse a metade desse agrupado aqui de 7 que a gente faz sobre o V. Aqui embaixo a gente tem a metade de um V, a gente está fazendo a metade do leque. Então, aqui, essa aqui é a metade do leque e esse aqui é a metade do V. Ou seja, a gente está repetindo esse trecho aqui, tá? Vou fazer aqui 2 correntes. No ponto baixo do meio eu faço um ponto baixo. 2 correntes. E aqui no V eu faço 7 pontos altos, da maneira que você já fez, e você segue assim até o fim da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, olhem só, venho aqui para aquela metade do leque que a gente encerra a carreira anterior, e dentro dela eu vou fazer 3 pontos altos, 2, 3, aí eu venho aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima, 1, 2, 3, e nessa terceira eu vou fazer mais um ponto alto. Encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei, ok? Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho, vamos fazer um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto, um ponto baixo sobre o segundo ponto alto, um meio ponto alto sobre o terceiro ponto alto e um ponto alto sobre o quarto ponto alto. Esse detalhe que a gente fez aqui é a mesma sequência de pontos que a gente usa sobre o grupo de 7. Lógico que como aqui o grupo de 7 tá pela metade, então aqui também vai ficar pela metade, tá? Mas é a mesma coisa. Então agora a gente faz 2 correntes e você vem aqui pro grupo de 7 que está completo e repete a mesma sequência. Lembrando, um ponto alto, um meio ponto alto, 3 pontos baixos seguidos, um meio ponto alto, um ponto alto, 2 correntes de separação e assim a gente segue até o fim da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aqui eu tenho aqueles 4 pontos altos que eu encerro a carreira anterior, venho para o primeiro ponto alto, faço um ponto alto, no segundo faço um meio ponto alto, no terceiro faço um ponto baixo e no quarto mais um ponto baixo.
eu estou encerrando aqui a 6ª carreira. Pessoal, a partir da 7ª carreira, o que a gente vai fazer é repetir todo esse trecho que a gente já fez, tá? A nossa 7ª carreira, ela é igual à primeira, que é essa que a gente faz os V's, tá? Exatamente igual a mesma coisa. Começa e termina do mesmo jeito, tá? A 8ª é igual à 2ª, a 9ª é igual à 3ª e assim a gente vai, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a nossa 7ª carreira, pra vocês verem como é exatamente igual à primeira, tá? Aí a partir daí é só você repetir. Bia, eu não lembro, não consigo recordar o que foi que eu fiz. Pessoal, muito simples. Volta ao vídeo, tá? Volta ao vídeo até o início e assiste tudo de novo, fazendo as carreiras que você tem para fazer. Repetindo, repetindo até você conseguir decorar a sequência, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha para subir. Você deve lembrar que a primeira carreira a gente iniciou com 2 pontos baixos, certo? Então, eu fiz aqui uma correntinha para subir, virei o trabalho, vou fazer aqui o primeiro ponto baixo, vou fazer aqui o segundo ponto baixo. Aí, depois dos pontos baixos, eu faço 2 correntes e o V. Então, eu vou fazer 2 correntes e o V que vai ficar aqui nesse espaço de 2 correntes da base. Exatamente a mesma coisa. Olhem só. Iniciei do mesmo jeito, tá até na mesma direção. Então, pessoal, olhem só. É isso aí. Repetindo agora o que a gente já fez. E você vai fazer isso até você ter a altura da sua cava, medindo do ombro até o tamanho que vocês acham que é conveniente para a abertura da sua cava, tá, pessoal? Na tabela que está aparecendo, eu dou a minha sugestão de altura para os tamanhos P, M, G e GG. Eu vou mostrar agora aqui para vocês a minha peça original com a cor que eu escolhi para essa videoaula, já com essa parte da cava pronta para a gente poder fazer a próxima etapa. Pronto, pessoal, olhem só, aqui a minha peça já mais alongada. Aqui eu iniciei a nossa barra de pontos baixos e fui tecendo até que aqui tivesse a altura ideal para minha cava. Eu arrematei o fio e agora nós vamos voltar para cá, para essa barra de pontos baixos, porque nós vamos iniciar agora a outra parte da nossa peça, tá? Nós já fizemos aqui a altura da cava e agora a gente vai fazer a outra parte, para que quando a gente tiver as duas partes iguais, a gente feche e trabalhe de forma circular. Vou virar aqui o trabalho e antes da gente passar para a próxima etapa, o primeiro trabalho que a gente precisa fazer é definir o espaço em que a gente vai fechar no ombro, tá? Lembrando que aqui é a parte de cima do trabalho, aqui a gente vai fazer o nosso decote. E a modelagem da nossa blusa é um decote de gola canoa, que é aquela gola bem aberta, que não chega a ser uma ciganinha, tá? Mas ela é aberta a ponto de muitas vezes um dos ombros ficarem do lado de fora. Mas Bia, eu não quero o meu decote tão aberto, não tem problema nenhum. O que vai definir o tamanho da sua gola é o espaço que você fecha no ombro. Quanto mais você fechar o ombro, menor fica o seu decote. Você só precisa usar o bom senso para você não fechar demais ao ponto da sua cabeça não passar, tá bom, pessoal? É só isso. Como eu quero seguir a mesma modelagem da primeira blusa que eu fiz e postei nas redes sociais, então eu vou seguir a ideia de uma gola canoa, deixando o decote bem aberto. Eu venho aqui com um marcador de plástico e vou colocar esse marcador em qualquer um dos pontos aqui, marcando o espaço que eu acho suficiente para poder fechar o ombro, tá? Mais ou menos aqui eu acho que é o suficiente, olhem só, uns 2 dedinhos. Você não precisa seguir a mesma medida que eu estou seguindo, tá? Faça a sua, certo? Eu vou contar aqui, o meu fio ele é um pouco escuro, dificulta um pouco a contagem. Eu vou contar aqui quantos pontos tem, desde esse ponto onde eu coloquei o marcador, até o primeiro pontinho aqui. Aqui a gente tá, pessoal, nas correntinhas iniciais. Então, são as correntinhas iniciais que você irá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas, ou seja, de fora para dentro, eu coloquei o marcador na 8ª correntinha. Agora eu venho do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Aqui eu joguei o marcador, mas agora do outro lado eu preciso fazer exatamente igual. Então, eu venho aqui de fora para dentro e conto
8 correntinhas também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olhem só. Venho aqui com outro marcador e coloco na 8ª correntinha. É fundamental que esse ombro tenha o mesmo tamanho, tá, pessoal? Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Agora eu vou voltar com o fio pro trabalho. Então, eu venho aqui, pessoal, olhem só, no início do trabalho e vou prender o fio novamente na primeira correntinha. Prender o fio aqui na correntinha. Vou fazer uma correntinha para subir. Aí, enrolei, peraí. E vou fazer nesse mesmo ponto um ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixo até eu chegar lá onde eu coloquei o marcador. Se eu coloquei o marcador na 8ª correntinha, então eu vou ter 8 pontos baixos. Aqui é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º. Deixa eu fazer aqui esse 8º novamente. 8º. Deu certinho, pessoal. Olhem só, 8 pontos baixos. Agora eu preciso fazer o cordão de correntes que me coloque do outro lado, no outro marcador. E quantas correntes você vai fazer para passar de um lado para o outro? Você deve lembrar que no começo desse vídeo eu falei para vocês o seguinte: contem quantos pontos baixos vocês estão fazendo na primeira carreira e anotem o valor, porque vocês vão precisar desse valor futuramente. Pois é, nós vamos precisar desse valor agora. Eu vou mostrar para vocês os meus cálculos e vocês vão fazer os cálculos de vocês com o número de vocês, tá? Primeiramente, vocês vão precisar somar os pontos que você escolheu para fechar dos dois ombros, tá? Eu, no meu caso, eu tenho 8 aqui, 8 aqui. 8 mais 8, 16, tá? Vocês contem aí quantos pontos vocês vão fechar dos dois lados, somados. No meu, 8 mais 8, 16. A quantidade de pontos baixos que eu fiz foi de 81. Então, vocês vão pegar o total de pontos baixos que você fez e vai subtrair desse valor a soma dos dois ombros. No meu caso, 16. O valor que você encontrou é a quantidade de correntes que você vai precisar fazer. No meu caso, 65 correntes. Simples assim, tá bom? Cálculo super simples. Pegue a quantidade de pontos baixos que você fez na primeira carreira e subtraia desse total a soma de um ombro e do outro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas 65 correntes. 1, 2, 3. Depois que você fizer a quantidade de correntes que você encontrou na subtração do seu cálculo, você vai lá pro outro marcador e vai fazer no ponto onde está o marcador o primeiro ponto baixo. E você vai seguir até o fim da carreira fazendo ponto baixo. Se aqui na base a gente tem 8 correntinhas, então novamente a gente vai ter 8 pontos baixos, ok, pessoal? E essa aqui é a nossa base para a próxima etapa do nosso trabalho. O que a gente vai fazer agora? Olhem só, pessoal, esse aqui é o espaço do pescoço, esse aqui são os dois ombrinhos fechados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai, sobre essa base, repetir tudo que a gente fez aqui na primeira etapa. Nós vamos fazer uma segunda etapa repetindo exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui desde o começo. E como nós começamos? Nós começamos fazendo 2 carreiras de pontos baixos. Fizemos uma carreira de ponto baixo, depois voltamos fazendo outra carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho e vamos fazer pontos baixos. Aqui no ombro, a gente tem ponto baixo na base, então a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. Olha só. Porém, quando a gente chegar na correntinha, que marca o nosso decote, nós também vamos fazer pontos baixos. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo para cada correntinha. Essa aqui é a primeira carreira de pontos baixos.
Nós vamos fazer isso aqui até o final. Quando chegar lá no final, você vai voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar no final dessa próxima carreira, você começa a fazer novamente esses pontos que a gente fez aqui. Não lembra como fazer? Não lembra como iniciar? Não lembra a quantidade de pontos? Muito simples. Volte o vídeo até o início, tá? Onde a gente faz essas duas carreiras de pontos baixos. Volte o vídeo até o início e faça essa segunda etapa exatamente igual ao que eu ensino na primeira etapa, tá, pessoal? Exatamente igual. E por quantas carreiras vocês vão fazer esse trabalho? Vocês vão fazer esse trabalho até vocês terem a mesma quantidade de carreira que você fez aqui na frente. Ok, pessoal? Simples assim. Vocês vão fazer uma próxima etapa exatamente igual a essa. Só voltar o vídeo, assistir tudo de novo e fazer tudo de novo. Quando você tiver as duas partes iguais, o seu trabalho vai estar dessa forma. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho. Agora que a gente está com as duas partes iguais e aqui o decote já definido. Pessoal, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos para mais uma etapa e essa próxima etapa nós vamos fechar o nosso trabalho e começar a tecer de forma circular, pegando as duas partes ao mesmo tempo. Nós vamos fechar aqui para definir aqui a cava do braço. E agora que a gente já tá com o decote definido também, ok? Para isso, o que que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui onde a gente parou. Você volta aí onde você parou e você vai fazer mais uma carreira, ok? Aqui onde você não arrematou ainda o fio, você vai fazer mais uma carreira. Quando você chegar bem aqui no fim dessa carreira, a gente volta. Pronto, cheguei aqui no final. Pessoal, observe que a minha carreira, a carreira que eu tô trabalhando agora, é aquela em que eu faço os V's e que eu termino a carreira com 2 pontos baixos. A sua carreira pode ser diferente da minha, não tem problema nenhum, tá? Porém, se for diferente da minha, você vai precisar ter um pouco de, como eu posso dizer, de estratégia na hora de unir essas duas partes, tá? Olhem só, aqui eu venho fazer os 2 pontos baixos finais dessa carreira. E sem separação, eu vou para outra parte, aquela primeira parte que a gente fez juntos. E eu vou continuar. Olhem só que essa nova parte aqui, ela é igual à base que a gente fez aqui. Então, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. E a gente começa essa carreira com 2 pontos baixos também. 1, 2. Aqui a gente faz 2 correntes e eu volto a fazer o V e dou continuidade ao trabalho. Mas, como eu tô dizendo, pode ser que a carreira que você esteja trabalhando agora seja diferente da minha. Você não precisa igualar a minha, tá? Pode ser que para você igualar a minha, você tenha que fazer muitas carreiras e deixar a sua cava muito grande. Pode não ser viável, tá? Então, pessoal, o que você vai entender é o seguinte, que nessa união aqui, olhem só, aqui a gente tem os nossos motivos, que são aqueles lequezinhos que tem a sequência de pontos sobre eles. Aqui, na união das duas partes, vai surgir um outro motivo, ok? Um outro motivo. Aquele motivo que aparece de vez em quando pela metade aqui, como você pode ver, ele vai se unir agora, ele vai ficar inteiro. Aqui, por exemplo, eu fiz 2 pontos baixos de um lado, 2 pontos baixos do outro. Só que no nosso trabalho são 3 pontos baixos e não 4. Tudo bem, eu fiz 4 pontos baixos aqui, mas na próxima carreira eu vou corrigir isso, não tem problema nenhum, tá? Para deixar o trabalho todo igual. Então, você vai precisar usar a intuição para poder fazer essa união. Lembrando que o que você vai fazer nesse canto é unir as duas partes, tá? Para você ter aqui um novo motivo. Então, eu vou dar continuidade a essa carreira até eu chegar no final dela, ok? Pra gente poder unir do outro lado também. Vamos lá. Cheguei aqui no final da outra carreira. Venho aqui fazer os 2 pontos baixos. Olhem só. Agora eu pego a outra ponta, cuidado pra não enrolar. Olha só, essa aqui é a parte que já tá fechada. Agora eu venho naquele primeiro ponto baixo que eu fiz pra subir a carreira, a parte que tá do outro lado. E nesse primeiro ponto baixo, eu fecho a carreira e fecho também o nosso trabalho em círculo. Olhem só. Pronto.
Agora a gente vai trabalhar, pessoal, fazendo carreira por carreira apenas de forma circular. Como eu disse para vocês, aqui eu tenho 4 pontos baixos, mais são 3, mas nessa carreira eu vou corrigir. Eu já vou corrigir fazendo o seguinte, vou fazer uma correntinha para subir, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar, porque agora nessa carreira, sobre os 3 pontos baixos, eu tenho um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, e volto aqui fazendo os 7 pontos altos dentro do vez, ou seja, meu trabalho vai seguir normalmente, tá, pessoal? Você só precisa ter um pouco, como eu posso dizer, de visão de como vocês vão fechar essas carreiras para poder seu trabalho dar certo. Não tem segredo, não tem dificuldade, tá? Apenas que se aparecer um elemento a mais, como o meu apareceu um ponto baixo a mais nessa divisão, você dá um jeitinho de corrigir e pronto, acabou. Então aqui eu vou fazer as 3 correntes e vou seguir o nosso trabalho. Quando eu chegar ali na primeira união, onde eu passo de uma manga para outra, bem embaixo da manga, eu volto para mostrar mais uma vez a minha correção, tá? Vamos lá. Cheguei aqui, bem próximo da nossa união, vou fazer 2 correntes e vou fazer um ponto baixo aqui, bem no pontinho que passa para a união. Faço 2 correntes e sigo o trabalho, simples assim. Vou seguir aqui até o fim da carreira, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal. Agora eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e faço um ponto baixíssimo, encerrando a nossa carreira. No meu caso, a minha próxima carreira é essa em que eu passo de um leque para o outro com 2 correntinhas. E essas 2 correntinhas ficam justamente aqui em cima desse ponto baixo que eu acabei de fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até eu chegar aqui no primeiro ponto alto do leque. E nesse primeiro ponto alto do leque, eu vou fazer aquela sequência de um ponto alto, que eu fiz com 3 correntes para subir, um meio ponto alto, 3 pontos baixos seguidos, 2, 3, um meio ponto alto e um ponto alto. E assim eu sigo a sequência, 2 correntes, passo para o próximo leque e faço a mesma coisa. Como eu já disse, o seu trabalho pode estar diferente do meu, a sua carreira pode estar diferente do meu. E uma coisa é fato, pessoal. Para você fechar essas carreiras e dar continuidade ao seu trabalho, você vai precisar observar, tá? Observar a melhor maneira de fechar a carreira e dar continuidade, como você vai fazer para subir para a próxima carreira, tá? Porque a sua carreira pode fechar de várias formas se o seu trabalho estiver diferente do meu. Então, nem adianta eu ficar mostrando aqui como eu vou fechar o meu, porque assim eu vou, por exemplo, eu posso ajudar algumas pessoas, mas eu não vou ajudar outras que tiveram a carreira igual a minha. Então, eu vou deixar esse desafio para todas vocês, tá? De vocês darem continuidade ao trabalho de vocês, sozinha, observando o seu trabalho, usando da intuição para vocês verem como vai ser a melhor maneira de você começar a próxima carreira. Observe que essa que eu encerrei agora, a melhor maneira foi eu caminhar com um ponto baixíssimo até eu chegar no primeiro ponto alto desse grupo aqui, desse agrupado de 7 pontos altos. Essa foi a melhor maneira. Você precisa descobrir a sua maneira de fechar as suas carreiras, tá, pessoal? Então, o que que você vai fazer aqui? Você vai seguir fazendo esse trabalho, carreira por carreira, até você atingir a medida que você quer para a sua peça. Eu estou disponibilizando aí uma tabela. Essa tabela, ela é referente à altura do ombro até a parte de baixo para o tamanho P, M, G e GG, mas é só uma questão de tabela padrão, tá, pessoal? Quem define o tamanho é você, ok? Então, nós vamos fazer aqui carreira por carreira e a gente volta para fazer os detalhes finais da nossa peça. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça já mais adiantada, olhem só. Aqui eu já cheguei no tamanho que eu quero. E a última carreira que você precisa fazer do seu trabalho antes da gente passar pro acabamento da barra é essa carreira onde a gente faz aquelas sequências de ponto alto, meio ponto alto, 3 pontos baixos, um meio ponto alto e um ponto alto, tá? Por quê? Porque essa sequência, essa carreira, ela deixa o trabalho reto aqui em cima.
Ela é a única carreira dessas que a gente usa nessa peça que deixa o trabalho reto aqui em cima. Então, você precisa parar em cima dela, tá? Para facilitar o seu acabamento. E o nosso acabamento, pessoal, vai ser bem simples. Nós vamos fazer 2 carreiras de pontos baixos apenas. Então, eu venho aqui, onde eu encerrei a carreira, vou fazer uma correntinha para subir e um ponto baixo sobre o ponto alto. Vou para o meio ponto alto e vou fazer um ponto baixo sobre ele. Vou para os 3 pontos baixos seguidos e vou fazer um ponto baixo para cada um deles. Novamente, eu tenho na frente o meio ponto alto, eu faço um ponto baixo. Um ponto alto, um ponto baixo. 2 correntes, 2 pontos baixos, um para cada corrente. Aí, novamente, eu faço ponto baixo sobre ponto alto, ponto baixo sobre meio ponto alto, ponto baixo sobre ponto baixo, perdão, e assim eu sigo até o fim da carreira, tá? Fazendo um ponto baixo para cada ponto. Quando eu encerrar essa primeira carreira, eu faço uma correntinha para subir e trabalho ponto baixo sobre ponto baixo até eu terminar a segunda carreira. Terminando a segunda carreira, a gente volta para passar para o acabamento das mangas, ok, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, o nosso acabamento aqui embaixo já foi feito, 2 carreiras de pontos baixos, e agora a gente já vai fazer a manga. Observe que a gente aqui já fez de um lado, olhem só, e agora a gente vai fazer do outro. E essa manga, pessoal, é muito simples, são só 2 carreiras de pontos baixos, simples assim. Eu venho aqui com o fio para qualquer parte do trabalho, geralmente eu gosto de botar aqui na parte de baixo, para ficar escondido aqui o encerramento das carreiras. Eu vou prender o fio novamente na cava do braço e eu vou fazer pontos baixos. Pessoal, quantos pontos baixos eu faço? O que eu preciso aqui saber é que eu preciso ter coerência no que eu tô fazendo. Se o espaço cabe 2 pontos baixos, eu não posso botar 3. E se o espaço cabe 3 pontos baixos, eu também não posso colocar 2, porque se eu coloco mais pontos baixos do que cabe, ele vai alargar. Se eu coloco menos do que cabe, ele vai encolher. Então, eu preciso ter um bom senso de colocar a quantidade de pontos baixos que couber no ponto. Ok, pessoal? Agora também tem outro detalhe. Mas também tem um detalhe que precisa ser observado, pessoal. Você faz um lado dessa forma, sendo coerente com a necessidade do ponto baixo, porém, quando você for fazer do outro lado, você precisa manter a mesma quantidade de pontos ou uma quantidade muito aproximada. Porque se for ter uma diferença de pontos muito grande de um lado para o outro, essa diferença vai ficar visível aos olhos, tá bom? Então, eu tô aqui dando volta no trabalho, fazendo ponto baixo, vou encerrar essa carreira. Quando eu encerrar essa carreira, eu faço uma correntinha para subir e faço ponto baixo sobre ponto baixo até encerrar essa segunda carreira. Eu vou fazer apenas 2 carreiras de pontos baixos, mas se você quiser fazer mais, você pode fazer à vontade, tá bom? Depois que eu tiver com as 2 carreiras de pontos baixos prontas, o seu trabalho vai estar dessa forma.